Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem enfrentar os desafios da vida com uma força mental inabalável? Os estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto, não eram apenas pensadores profundos, mas mestres na arte de cultivar uma mente robusta. Eles acreditavam que a verdadeira força não reside na ausência de desafios, mas na habilidade de enfrentá-los com serenidade e sabedoria. Uma das estratégias-chave dos estoicos para desenvolver a força mental é a prática da aceitação. Eles nos ensinam a abraçar as circunstâncias que não podemos mudar, focando nossa energia naquilo que podemos controlar. Ao compreender essa filosofia, você não apenas se liberta do peso das preocupações, mas também fortalece sua mente contra as tempestades da vida. Além disso, os estoicos eram grandes defensores do ideário da gratidão. Descubra como expressar gratidão diariamente pode transformar sua perspectiva, proporcionando uma base sólida para enfrentar os altos e baixos da jornada humana. Outra técnica poderosa é a visualização de adversidades. Parece paradoxal, mas os estoicos acreditavam que ao imaginar os piores cenários possíveis, poderíamos nos preparar mentalmente para enfrentar qualquer desafio real que surgisse. A filosofia e o autodesenvolvimento desempenham papéis fundamentais na preparação do indivíduo para enfrentar as adversidades da vida. Essa perspectiva filosófica não apenas oferece um guia para compreender o mundo, mas também proporciona ferramentas práticas para lidar com os desafios inevitáveis que surgem ao longo do caminho. Na vida, a adversidade é uma certeza. Não há uma equidade intrínseca nas experiências que enfrentamos, e as situações injustas são uma realidade constante. No entanto, a essência reside na maneira como cada indivíduo opta por responder e prosperar diante desses desafios. Essa abordagem filosófica destaca a importância de cultivar uma mentalidade resiliente e proativa. O filósofo Epicteto, por exemplo, propõe a ideia de uma dicotomia de controle. Ele incentiva a análise constante sobre o que está dentro e fora do nosso controle. Essa reflexão visa direcionar nossa energia para aspectos que podemos influenciar, promovendo uma alocação eficiente de recursos emocionais e mentais. A filosofia aqui se torna uma bússola para navegar nas complexidades da vida, ajudando a distinguir entre preocupações legítimas e aquelas que apenas consomem nossa energia sem retorno significativo. Perguntas fundamentais surgem desse enfoque estoico. Diariamente, é vital questionar se determinada situação está sob nosso controle e se é essencial. Essa prática instiga a autorreflexão constante, incentivando o reconhecimento de falhas e identificação de áreas para crescimento. Ao focar no que é realmente relevante, o indivíduo se torna mais apto a enfrentar os desafios com clareza de propósito. A virtude da temperança, conforme defendida por Epicus, destaca a importância da autodisciplina e autocontrole. Persistir em determinadas ações e resistir a outras é fundamental para alcançar o potencial máximo. Essa virtude não apenas molda o caráter, mas também prediz o sucesso em diversas áreas da vida. É o equilíbrio entre a resistência e a persistência que permite que o ser humano alcance o que é verdadeiramente capaz. O paradoxo de Stogdale, ilustrado pela experiência do prisioneiro de guerra James Stogdale, enfatiza que não controlamos os eventos externos, mas temos total controle sobre como respondemos a eles. Esse princípio estoico sugere que, embora não possamos evitar a adversidade, podemos escolher transformá-la em uma plataforma para crescimento, resiliência e força interior. Stogdale, ao enfrentar condições desumanas, optou por ver sua situação como uma oportunidade para praticar os ensinamentos filosóficos que estudará. A filosofia e o autodesenvolvimento não apenas fornecem um quadro teórico para entender a vida, mas também oferecem ferramentas práticas para enfrentar suas adversidades inerentes. A vida pode não ser justa, mas a resposta a ela é uma escolha. Essa perspectiva filosófica não apenas encoraja a superação pessoal, mas também promove a transformação positiva através da maneira como escolhemos enfrentar e prosperar diante dos desafios. Na sabedoria estoica, exemplificada pelos ensinamentos do filósofo Epicteto, destaca um conceito fundamental conhecido como a dicotomia de controle. Em sua essência, essa filosofia enfatiza a importância de discernir claramente entre o que está dentro do nosso controle e o que está além de nossa influência. Epicteto nos desafia a refletir diariamente sobre as situações que enfrentamos, fazendo uma distinção crucial: o que podemos controlar e o que está além de nossa esfera de influência. Essa dicotomia, segundo ele, não apenas define a base do pensamento estoico, mas também se revela como um guia prático para enfrentar os desafios da vida de maneira mais eficaz. O filósofo destaca que muitas das adversidades que encontramos não estão sob nosso controle direto.
A vida é repleta de eventos imprevisíveis, situações complexas e ações de terceiros que fogem ao nosso domínio. No entanto, ao compreendermos essa realidade, somos capacitados a concentrar nossas energias e recursos no que podemos influenciar. A alocação de recursos, nesse contexto, refere-se a direcionar conscientemente nossos esforços para aquilo que está dentro de nosso controle. Epicteto nos encoraja a pensar nisso como uma distribuição de pontos de energia, onde cada ponto gasto em algo que não podemos controlar é, de certa forma, uma vantagem concedida ao mundo externo. Essa mentalidade de alocação de recursos é crucial para uma vida mais equilibrada e eficiente. Imagine que temos 100 pontos de energia a cada dia. Gastar esses pontos em preocupações além de nosso controle, como eventos passados ou ações de outras pessoas, significa desperdiçar energia valiosa. Em vez disso, direcionar essa energia para as áreas que podemos influenciar cria uma abordagem mais estratégica e focada. Epicteto nos desafia a fazer uma avaliação constante das situações, perguntando-nos: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, ele sugere que deixemos isso de lado, pois gastar energia em algo além de nosso domínio é ineficaz. Essa prática não apenas conserva recursos, mas também nos libera do peso desnecessário de preocupações improdutivas. Essa filosofia não implica uma indiferença fria em relação às circunstâncias da vida. Pelo contrário, Epicteto destaca que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher nossa resposta às situações. Concentrar-se no que está ao nosso alcance não apenas nos torna mais resilientes diante dos desafios, mas também nos capacita a cultivar uma mentalidade proativa. Ao compreender que não podemos controlar eventos externos, mas somos os mestres de nossa resposta a eles, ganhamos uma perspectiva poderosa sobre a vida. Essa dicotomia de controle, longe de ser uma teoria abstrata, se torna um guia prático para a ação, moldando a forma como enfrentamos o mundo diariamente. Ao distinguir claramente o que está dentro e fora de nosso controle, e ao concentrar nossas energias nas áreas que podemos influenciar, criamos uma mentalidade de alocação de recursos que promove uma vida mais equilibrada, resiliente e eficaz. Isso está sob meu controle, é essencial, e qual é o pior cenário? Essas indagações não são simples curiosidades, mas sim ferramentas vitais para enfrentar os desafios da existência. A primeira pergunta, isso está sob meu controle, emerge como um filtro valioso para direcionar as energias para aspectos que podem ser influenciados. O cerne dessa abordagem é reconhecer que nem tudo está sob nosso domínio. Aceitar essa realidade é o ponto de partida para uma visão mais pragmática da vida. Em vez de dissipar energia em preocupações infrutíferas, os estoicos escolhem concentrar-se no que podem verdadeiramente moldar. A segunda indagação, que é essencial, leva a uma reflexão profunda sobre prioridades. Diante de uma multiplicidade de demandas diárias, essa pergunta ajuda a discernir o que é verdadeiramente relevante. Não se trata apenas de uma ponderação casual, mas sim de uma busca pela essência nas ações e decisões cotidianas. Essa clareza orienta o foco em direção ao que realmente importa, evitando dispersões que desviam do caminho desejado. A terceira pergunta, qual é o pior cenário? Introduz uma perspectiva de preparação para adversidades. Em vez de evitar considerar as consequências mais desafiadoras, os estoicos abraçam a prática da premeditação dos males. Essa antecipação não é movida pelo pessimismo, mas sim pela busca de resiliência. Ao encarar o pior cenário possível, tornamo-nos mais preparados para lidar com as eventualidades da vida. Essas perguntas diárias não existem isoladamente, são a espinha dorsal da autorreflexão e do aprimoramento. A autorreflexão, para os estoicos, não é um exercício vago, mas sim um mergulho profundo na própria psique. Reconhecer deficiências não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e sabedoria. É a aceitação humilde de que todos têm áreas para crescimento. O processo de identificar áreas para crescimento não se limita ao reconhecimento passivo de falhas, envolve uma busca ativa por aprimoramento. Nesse contexto, as perguntas diárias se tornam faróis orientadores. Ao questionar se algo está sob controle, se é essencial e qual é o pior cenário, a autorreflexão torna-se uma prática dinâmica e voltada para o futuro. A identificação de áreas para crescimento não é um julgamento severo, mas sim um convite para a evolução contínua. Os estoicos entendem que a maestria pessoal não é um destino final, mas sim uma jornada em constante progresso. Reconhecer áreas para crescimento não é apenas uma expressão de humildade, mas também um ato de otimismo, pois implica a crença de que podemos sempre nos tornar melhores. As perguntas diárias para os estoicos não são apenas um ritual mental, são um método dinâmico para viver com intenção e sabedoria.
Ao questionar a natureza do controle, a essencialidade das ações e as possíveis adversidades, os estoicos não apenas moldam o presente, mas também forjam um caminho de autodescoberta e aprimoramento contínuo. Nesse universo de questionamentos, a autorreflexão não é apenas uma ferramenta, é a própria essência da jornada estoica em direção a uma vida mais significativa e plena. Para Epicteto, a virtude da temperança não é apenas uma qualidade admirável, mas sim um guia fundamental para alcançar a melhor versão de si mesmo. A essência dessa virtude reside na habilidade de persistir em algumas ações e resistir a outras, revelando o poder transformador da autodisciplina e do autocontrole. Ao abordar essa virtude, Epicteto destaca a importância de persistir em certas ações. Isso não significa apenas continuar fazendo algo por hábito, mas sim perseverar diante das adversidades, manter-se firme em princípios éticos e seguir um caminho que contribua para o desenvolvimento pessoal. É a persistência em face das dificuldades que forja a força interior, uma qualidade essencial para aqueles que buscam aprimoramento. Isso vai além da mera persistência, ela também envolve a habilidade de resistir a determinadas ações. Epicteto compreende que a autodisciplina é a chave para evitar comportamentos prejudiciais, impulsivos ou contraproducentes. A capacidade de dizer não a impulsos momentâneos e resistir a tentações é um indicativo da maturidade emocional e do domínio sobre si mesmo. A autodisciplina, conforme defendida por Epicteto, não é uma restrição arbitrária, mas sim uma escolha consciente. É a capacidade de direcionar a vontade própria em conformidade com princípios e objetivos mais elevados. Ao resistir a ações prejudiciais, criamos um espaço para a autenticidade florescer, permitindo que nossas escolhas reflitam verdadeiramente quem somos e quem aspiramos ser. O autocontrole, aliado à autodisciplina, emerge como uma ferramenta essencial no processo de se tornar a melhor versão de si mesmo. Epicteto compreende que ceder a impulsos momentâneos ou agir sem ponderação muitas vezes leva a resultados indesejados. O autocontrole não é apenas uma contenção de impulsos, mas sim a capacidade de direcionar o próprio comportamento de maneira alinhada aos princípios e metas estabelecidos. A virtude da temperança, portanto, não é uma restrição fria, mas uma jornada interna em direção à excelência pessoal. Epicteto convida cada indivíduo a cultivar a autodisciplina e o autocontrole como ferramentas valiosas para moldar o caráter. É através da resistência a comportamentos prejudiciais e da persistência em ações virtuosas que se constrói a estrada para a autotransformação. Ao integrar a autodisciplina e o autocontrole em nossa vida cotidiana, tornamo-nos arquitetos conscientes de nosso destino. A escolha de persistir nas ações que promovem crescimento e resistir às que impedem nosso desenvolvimento é um ato de autoafirmação. Nesse processo, não apenas alcançamos a melhor versão de nós mesmos, mas também cultivamos uma base sólida para a resiliência diante dos desafios da vida. A virtude da temperança, segundo Epicteto, é um chamado à autodisciplina e ao autocontrole como meios para se tornar a melhor versão de si mesmo. A persistência em ações virtuosas e a resistência a impulsos prejudiciais são os alicerces dessa jornada de autotransformação. Na busca pela excelência pessoal, a autodisciplina e o autocontrole emergem como aliados poderosos, moldando não apenas o caráter, mas o próprio destino de quem os adota. O paradoxo e transformação de Stogdale lançam luz sobre um princípio estoico fundamental. Embora não possamos controlar eventos externos, detemos o controle absoluto sobre nossas respostas a esses eventos. James Stogdale, um prisioneiro de guerra durante a Guerra do Vietnã, personifica esse conceito, destacando de maneira vívida o poder transformador que reside na escolha de como responder à adversidade. No cerne do paradoxo de Stogdale está a compreensão de que eventos externos podem escapar ao nosso comando, mas a maneira como optamos por reagir é uma decisão totalmente nossa. Stogdale, ao ser capturado e mantido em condições desumanas por 7 anos, reconheceu essa verdade intrínseca à filosofia estoica. Ele abraçou a oportunidade de praticar os ensinamentos estoicos em um dos ambientes mais desafiadores imagináveis. Stogdale, diante de condições extremas, escolheu responder à adversidade de uma maneira que transcendia a mera sobrevivência física. Ele não apenas aceitou a realidade de sua situação, mas decidiu transformar esse período de provação em uma oportunidade de crescimento interior. O prisioneiro de guerra percebeu que, apesar de não ter controle sobre o tempo de sua captura ou as ações de seus captores, possuía total domínio sobre como enfrentaria aquelas circunstâncias. Esse poder transformador de escolher a resposta à adversidade se manifestou de maneiras notáveis na experiência de Stogdale. Enquanto alguns companheiros de cativeiro sucumbiam ao otimismo irrealista, acreditando que a libertação estava iminente, Stogdale adotou uma postura realista, aceitando a dura verdade de sua situação.
Essa escolha não apenas preservou sua resiliência, mas também o preparou para o que estava por vir. Esse paradoxo é essencialmente a afirmação de que, ao aceitar a realidade sem perder a esperança, podemos nos transformar através da adversidade. Stogdale não via sua prisão como um infortúnio a lamentar, mas sim como uma oportunidade única para praticar os princípios estoicos de resistência e perseverança. Ele escolheu responder não apenas com coragem, mas também com compaixão e liderança, exercendo sua influência sobre seus colegas de cativeiro. Um exemplo marcante desse poder transformador ocorreu quando Stogdale se deparou com um prisioneiro prestes a sucumbir à ilusão do otimismo irrealista. Ele, consciente dos perigos dessa mentalidade, agiu para dissuadir o companheiro, instilando uma visão realista da situação. Ao fazer isso, não apenas preservou a integridade do grupo, mas também reforçou o compromisso coletivo com a verdade e a resistência. Ao revelar a capacidade de transformação inerente à escolha de resposta à adversidade, transcende a narrativa individual de um prisioneiro de guerra. Torna-se uma lição atemporal sobre a força interior que todos possuímos. Ao reconhecer que eventos externos muitas vezes escapam ao nosso controle, somos capacitados a direcionar nosso foco para a única esfera em que temos domínio absoluto, nossa resposta. Em suma, o paradoxo e transformação de Stogdale exemplificam a essência da filosofia estoica. Ao escolhermos conscientemente como responder à adversidade, transcendemos as limitações impostas pelos eventos externos. James Stogdale, ao enfrentar circunstâncias extraordinárias, personificou esse princípio, destacando que, mesmo nas situações mais desafiadoras, detemos o poder de transformar nossa experiência através das escolhas que fazemos em relação às nossas respostas.